vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Eduardo Barros no pós-jogo de Amazonas 0-0, vitória do Amazonas logicamente por 9-8. Antes de te perguntar, se identificar com o nome dele, por favor, podem começar. Eu sou Eduardo, Cássio Júnior, GE. Globo. Professor, eu queria que o senhor avaliasse essa vitória e também seu primeiro contato com a equipe do Amazonas. A gente sabe que você chegou agora há pouco, né? Vi que você até queimou, tipo, na minha intuição, as 5 alterações um pouco cedo, né? Mas isso é para conhecer o elenco, para ajustar melhor o padrão do time. Alá, Eduardo? Boa noite. Eu entendi, é uma semana muito complexa para a gente, né? Pouco tempo de treino e potencialmente 3 jogos eliminatórios. Potencialmente porque poderiam ser 2, que se não ganha, não avança hoje, não teria o jogo do final de semana. Então, a mensagem que a gente precisava passar, pela forma que foi o primeiro tempo, é que a gente tinha que atacar mais, levar mais a bola para a área. Eu coloquei 2 jogadores com a missão de levar mais a bola para a área e mais um jogador de área. E aí faltou o que nesse momento vai faltar mesmo, faltou treino, né? Porque um ponto é você desenhar a situação no vestiário, a outra coisa é você ter sistematicamente repetido a ponto de acontecer no jogo, né? Ficou no plano da ideia, a gente não conseguiu concretizar e aí a gente estava perdendo um pouco do controle do jogo e por isso eu já fiz mais 2 substituições na sequência, porque a gente acabou perdendo o Alisson. Eu iria segurar a última, mas eu tive que fazer a do Alisson porque eu queria colocar o Cocote no jogo. Esse primeiro contato com os jogadores foi sensacional, eu agradeci inclusive a eles no vestiário sobre isso, porque a receptividade foi excelente e acho que é o início de uma linda jornada aí que a gente pode construir juntos. O que tem um pouco do Lana, o que o Lana falou para você sobre essa equipe, com o seu elenco, e o que vai ter um pouco do Lana e um pouco de você na equipe? Todo o trabalho de um novo treinador, ele é a sequência do trabalho anterior. Não tem como a gente descartar tudo que vinha acontecendo. O Lana é um treinador que dispensa comentários e apresentações. Inclusive, ele permanece no clube na função de coordenador. Então, eu conversei com ele já por 3 oportunidades, no dia que eu cheguei, antes do primeiro treino, depois do primeiro treino, depois do segundo treino. E vocês devem ter notado que a gente jogou hoje numa estrutura para atacar, a ideia, né, era um 3-4-3, que foi uma estrutura que o Lana já usou em mais de um jogo sob o comando dele neste início de ano. Eduardo, Rômulo do Globo Esporte, Rômulo Almeida, durante toda essa tua carreira sempre teve um companheiro do lado que era o Fernando Diniz, né? Se vocês dois sempre juntos, Fluminense, Seleção, Cruzeiro. Como é que foi para ti hoje dar um passo a mais na carreira, agora como treinador? Bebeu muito da fonte dele, enfim, como é que foi para ti o dia de hoje? Foi um dia muito especial, realmente eu bebi muito da fonte do Fernando Diniz e não só, de outros treinadores também, mas especialmente do Fernando Diniz, porque eu tenho 18 anos de carreira aproximadamente e 1/3 dessa jornada foi como auxiliar do Fernando Diniz e em companhia do preparador físico que trabalha com ele, do Wagner Bertelli. Então, aprendi muito com ele em diferentes clubes, em diferentes contextos, em diferentes realidades, como você bem citou, e trago também para esse momento as experiências que eu já tive como treinador. Trabalhei muito tempo como treinador de categorias de base e já tenho quase 50 jogos como treinador no profissional, na condição de treinador interino e na condição de treinador da equipe de aspirantes do Atlético Paranaense que joga o campeonato estadual. Então eu já joguei campeonato gaúcho, já joguei campeonato paranaense, já joguei alguns jogos de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil e inclusive de Libertadores no comando. Então aqui é uma extensão, apesar de ser a primeira oportunidade como treinador nessa transição definitiva, já tem uma bagagem com muitos jogos nas costas. Professor, falando primeiramente em Campo das Águas, TV em Campo das Águas, falando dessa versatilidade que o senhor fez no campo hoje, né? Muitas peças que estavam tomando posições diferentes das origens delas, né? Essa versatilidade vai ser um ponto do seu trabalho dentro do Amazonas. A gente pôde ver também com o Lana que teve algumas, mas hoje foi muito forte essa versatilidade, acho que acredito pelo pouco tempo de trabalho. Como é que está essa diferente função dentro de campo? Eu acho que uma das missões de um treinador é construir uma equipe versátil, porque uma equipe versátil, no meu entendimento, ela fica mais difícil de ser marcada. Eu precisei promover algumas mudanças para gerar um efeito surpresa para o treinador, para ele ficar com uma certa dúvida de que time que eu levaria a campo,
e também por conta dos últimos resultados. Eu estudei muito a equipe, estudei muito a característica dos jogadores para enxergar nesse momento qual seria o melhor 11. Para a sequência, como já foi falado para os jogadores, é um início de trabalho, então as camisas estão para cima. Quem pegar a camisa e confirmar no jogo vai ter mais oportunidade, seja na posição de origem, seja se tiver que fazer uma ou outra adaptação para o crescimento tanto do jogador como para o time. Vou dar um exemplo claro. O Raimar, ele fez alguns jogos de lateral nesse início de temporada, que é a posição que ele vem jogando nos últimos anos, mas não é a posição de origem dele. Olha que curioso. O Raimar, ele surge no Paraná Clube anos atrás, o Atlético capta o Raimar, eu estava no Atlético Paranaense como treinador do Sub-20 e do Aspirantes depois, e ele como atleta subindo das categorias menores, do juvenil, salvo engano. E o Raimar, naquele momento, ele era um meio-campista. Então, assim, tem muita clareza do movimento que está sendo feito. É claro que para ele, com pouco treino, dado o tempo que ele vem jogando de lateral, seria difícil a adaptação, mas eu entendia, pela capacidade técnica que ele tem de entendimento de jogo, que ele poderia produzir. Tem muita coisa para melhorar, não só com ele, mas para todo mundo, mas acho que fica esse aspecto que você observou da gente conseguir ser um time versátil. Essa é a ideia, e que isso seja produtivo para a equipe, para conseguir atacar bem, defender bem e ter mais chance de ganhar os jogos. O senhor falou que tem muita bagagem, até porque passou por seleção e tudo com o Diniz. Na quinta-feira tem mais um duelo decisivo agora contra o São Raimundo, diferente de hoje, né? O Amazonas precisa de 3 gols para avançar. Essa vitória hoje dá um peso a mais para a equipe buscar esse resultado que precisa aqui dentro de casa para avançar para a semi? Sem dúvida, a vitória dá confiança. O vestiário estava um vestiário muito leve e muito feliz, mas ao mesmo tempo muito responsável, porque a gente sabe o compromisso que a gente tem diante do São Raimundo. Nós não vamos fazer 3 gols antes de fazer o primeiro. Então, o primeiro passo para a construção do jogo da próxima quinta-feira é a gente estudar muito o adversário, ter uma boa estratégia de jogo e começar consistente para buscar o primeiro gol. E aí, o desenrolar do jogo vai dizer qual vai ser a sua história final. Fechou? Obrigado. Obrigado, professor. Parabéns por